Olá, tudo bom? Eu espero que tenha sido uma semana tranquila. Nós passamos por esse período de eleições. Eu acredito que agora as coisas estão se normalizando. Nós estamos olhando com mais esperança para o futuro. E eu queria falar sobre um tema muito importante, um tema bem interessante. Você já viu na chamada do vídeo, que é a religião que agrada a Deus. Então se inscreva no canal, curta o canal, curta os vídeos. Não esqueça de ativar as notificações para você estar recebendo os vídeos semanalmente. E esse tema ele é um pouco diferente. Por quê? Eu queria relembrar que muitas vezes a gente ouve muito mal sobre a religião. Algumas pessoas falam que a religião é desnecessária. Algumas pessoas criticam as pessoas que são religiosas. Então, religião, religiosidade, religioso virou um sinônimo de algo errado. Então, se você conhece alguém que faz algo que no seu ver é errado, mas ela diz que é bíblico, você chama de religioso. Tanto que as pessoas estão cada vez mais fugindo de usar essa palavra. E com isso eu fiquei um pouco incomodado. Será que realmente religião é algo errado? Mas a Bíblia ela diz sobre uma religião que agrada a Deus. Então eu resolvi me aprofundar nesse tema. Queria compartilhar com vocês um único versículo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, não se corrompendo com este mundo. Então, o mais interessante é entender o que é religião, até porque não podemos falar sobre algo sem entender. É convencionado e é entendido que religião são as práticas, condutas, doutrinas, liturgias, na qual o homem pratica para ter um relacionamento e uma devoção a Deus. Então, as práticas que o homem tem que geram devoção e relacionamento com Deus, ou para facilitar isso, é conhecido como religião. Não é à toa que para o judeu muitas coisas eram religião. Por exemplo, fisicamente, dar alimento físico aos necessitados era uma prática religiosa. Não cortar cabelo, guardar determinado dia, guardar determinados alimentos, não fazer algumas coisas, era uma prática religiosa, não era só uma escolha, era uma prática religiosa. Ou seja, era algo que ele fazia pelo relacionamento dele com Deus. Só que hoje em dia a gente tem esse conflito de ideias de que muitas coisas nós só fazemos porque faz parte da religião. E aí virou-se uma crítica muito grande às pessoas que só vão a cultos, às pessoas que só fazem X ou Y porque os outros fazem, perdendo o entendimento por trás, perdendo a motivação. Então a primeira coisa que é para você analisar sobre a religião é o porquê você faz. Por que você faz o que você faz todo domingo, toda semana, quando você se reúne com seus amigos, seus irmãos? O motivo de fazer o que faz. Porque muitas vezes nós falamos tanto, mas por que orar de olho fechado? Por que estender as mãos? Tudo isso precisa ter um significado para fazer um sentido. Precisa ter um agir interno de Deus para que, ao ser externado com uma ação, tenha sentido. Então, muitas das coisas que nós acabamos criticando sobre religiosidade ou apontando que a religião é errada e tendo esse lado negativo, é porque algumas atitudes vão se perdendo o sentido ao longo do tempo. Esse texto de Tiago 1, ele fala basicamente sobre auxílio às pessoas que têm maior necessidade financeira e social. Na sua época, os órfãos, eles não tinham, obviamente, pais, eles não tinham forma de renda, eles não tinham quem desse sustento, então eram pessoas necessitadas. E as viúvas não trabalhavam. As mulheres naquela sociedade não tinham emprego, logo não tinham uma fonte de renda, eram muito alvo de violências também urbanas e tudo mais, sem contar que precisavam mendigar por comida. Tem até a passagem famosa de Ruth, que ela ia atrás das espigas que restavam junto com as viúvas da colheita dos homens. Então viúvas e órfãos naquela época eram pessoas necessitadas. E obviamente que continua hoje esse papel, esse dever do cristão de auxiliar as pessoas necessitadas na sociedade. Jesus auxiliou pessoas
aleijadas, pessoas cegas, endemoniadas, prostitutas. Várias pessoas foram auxiliadas por Deus, não só os necessitados, como também ricos, publicanos que tinham condição financeira. Só que eu não quero ficar hoje nessa discussão ou nessa conversa sobre religião em algo raso, sobre o que é religião simplesmente ou o que seria essa religião de auxiliar órfãos e viúvas no termo claro. Eu tive um momento de conversa com Deus e eu tive uma visão um pouco mais espiritual desses termos, um pouco mais espiritual das três coisas que Tiago relata aqui. Eu queria compartilhar. A primeira é pura e imaculada, ou seja, algo santo. E o que é considerado santo? O cuidado dos órfãos. Basicamente, um órfão é simplesmente alguém que não tem pai. Então, toda pessoa, pela sociedade que fala que não tem os pais, que não tem o pai, é considerado um órfão. Quando eu leio que a gente precisa, como pessoas que querem praticar algo que se relaciona e agrada a Deus, isso sendo religião, a minha prática que agrada a Deus pelo meu relacionamento, eu preciso ter cuidado daqueles que ainda não têm um pai. E não é somente um pai físico, eu me refiro a Deus como pai. E não são poucas as pessoas que ainda não se identificam como filhos de Deus. Porque para se identificar como filho de Deus, passa pela aceitação de Deus como pai, passa da transformação e nascer de novo. Eu preciso nascer do meu pai para que ele seja meu pai. E aí, Deus torna meu pai. Só que algumas pessoas não têm essa identidade. E elas têm a identidade de Deus como alguém que manda, como alguém que é todo poderoso, mas é muito longe, como alguém que simplesmente dá ordens, não quer saber de resultado, não quer saber de nada. Alguém, às vezes, muitas vezes egoísta. Sendo que o maior relacionamento que você pode ter é de amor com Deus. E aí você tem um relacionamento genuíno e perfeito de um filho com o pai. O pai é aquele que gera algo no filho, o filho é aquele que recebe algo gerado do pai, transmite e vive. Então, a igreja, o corpo de Cristo, essa comunidade de pessoas, e não o templo em si, as pessoas precisam se preocupar em praticar um relacionamento com Deus, uma conduta que consiga trazer para perto de Cristo as pessoas que ainda não reconhecem Deus como Pai. E não são poucas as pessoas no mundo que não reconhecem Deus como Pai. Todo aquele que ainda não crê em Deus como Senhor e Salvador, naturalmente não crê nele como Pai. Só que muitos que creem em Deus como Senhor e Salvador, apenas o têm como mestre e não como alguém que se relaciona em amor. Então esse desafio é muito grande, mostrar o amor de Deus, mostrar o cuidado de Deus. Então, uma das coisas que a religião precisa se preocupar é em mostrar o Pai às pessoas. Só que existe um outro problema. A viúva, ela também é algo bem conhecido. É considerado viúva toda esposa que perde o marido. Ou seja, quando o marido morre, a pessoa se torna viúva. E espiritualmente falando, toda pessoa que conhece a Deus, toda pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela busca ser um. Não é à toa que a Bíblia traz como ilustração disso, como ilustração do papel da igreja e de Jesus como marido e mulher. Jesus sendo o cabeça da igreja, a união do homem e da mulher se tornando marido e esposa. Então, naturalmente, como nós somos igreja, nós nos casamos, ou seja, nos formamos e nos tornamos um com Deus. Nós estamos em Deus. E esse tornar um me faz estar em conexão com Deus. Porém, muitas pessoas permitem que a vida faça uma separação, faça um afastamento delas com Deus. Permite que espiritualmente é como se o marido tivesse morrido para ela. Não existe mais Deus no coração, não existe mais Deus presente, as pessoas se afastam e permitem que o mal tome. Então existem pessoas que um dia já conheceram Deus, já se relacionaram com Deus, já estiveram muito próximas de Deus, mas o pecado e as situações da vida a afastaram de Deus. E elas se tornam viúvas espirituais, pessoas que ao olhar ao seu lado não conseguem ver a figura de Deus consigo. Então se tornam sozinhas, solitárias. O nosso papel naquela conduta de vida, naquela prática de vida, do relacionamento e devoção a Deus que o agrada, que é a religião, é não só trazer pessoas que nunca conheceram a Deus, mas também reestruturar vínculos de pessoas que um dia conheceram e infelizmente se afastaram. E esse é um grande número.
Quantas pessoas talvez você não conheça que disse que se feriu com alguém, que se machucou com algumas pessoas, ou que esperavam algo de Deus e não aconteceu, ou que às vezes olham para a palavra falando assim, um dia eu já acreditei, mas hoje às vezes eu tenho minhas dúvidas. São várias. Por quê? Porque permitiram que da sua vida fosse retirado um bem tão precioso, que era a unidade com Deus. Então, não é só trazer novas pessoas para conhecer Deus como Pai, mas também cuidar das pessoas que um dia se relacionaram com Deus de forma íntima, mas se afastaram. E o outro ponto, que não é o menos importante, e talvez gerasse uma pergunta, porque uma das coisas que mais se ouve sobre religião é: Rodrigo, normalmente a prática religiosa é algo que eu faço externo, é algo que eu faço para o outro. Algumas pessoas vão considerar, por exemplo, prática religiosa, ir ao culto de domingo, ou do sábado, dependendo da sua doutrina, e entregar os dízimos, entregar as ofertas, participar de um evangelismo. Então, cada igreja, cada pessoa, cada reunião de pessoas tem um modo operandi de fazer, tem uma forma de culto, tem um momento do louvor, tem um momento das ofertas, da oração, um momento da palavra, sendo que sempre isso tende a ser uma atitude externa. Sempre tende a eu fazer algo por alguém. Às vezes por mim, mas normalmente eu faço por alguém. Sendo que a religião que agrada ao Senhor não tem somente atitudes para o outro. Porque isso é muito importante, eu pensar no outro. Como foi eu falado, para as pessoas que não têm Deus como Pai, as pessoas que permitiram que Deus se afastasse delas e morresse como marido. Mas também existe um ponto que é não se deixar corromper pelo mundo. E esse é o zelo pela sua própria vida. Então, a religião que agrada a Deus e é pura e imaculada é aquela prática, aquela atitude que você se santifica. Você se afasta do pecado. Não adianta eu dizer que estou num relacionamento, em atividades que me aproximam de Deus, se na verdade eu não estou te afastando do pecado. A Bíblia diz, o próprio Tiago, que aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. Então é impossível eu estar fazendo algo que eu me aproximo de Deus e não esteja me afastando do pecado. Porque nessa prática Deus se aproxima de mim. Então não é só eu olhar para as pessoas que precisam ou que eu identifico que tem necessidades. É também entender que eu sou alguém necessitado diariamente de Deus. E eu não posso me permitir corromper, ser quebrado pelo pecado. Eu preciso resistir e manter íntegro, puro e imaculado. Eu espero que você tenha entendido mais ou menos o que deve ser a sua vida com Deus, mais ou menos o que deve ser o seu olhar para as pessoas com dificuldades, necessidades, mas também o seu olhar para si. Não perca tempo sendo aquela pessoa que critica e fala mal tanto de X, Y, Z. Seja a pessoa que, mediante os problemas, oferece uma solução. Vou recordar o que eu falei em um vídeo anterior, é que a igreja ela não é causadora de problemas, mas sim geradora de soluções. Que Deus te abençoe e que você possa abrir os seus olhos para aquilo que foi falado. Espero que tenha curtido. Então deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal. Deixa talvez uma sugestão de tema que você gostaria de ouvir. Eu estou fazendo alguns temas mais aleatórios, sem uma linha de estudo. Então fique à vontade, é uma oportunidade de estar te ajudando. E lembre-se, você não pertence a esse mundo, você está só de passagem. Fica na paz, irmão. Eu quero voltar.